Ministério da Defesa divulga nesta quarta-feira o relatório sobre as urnas eletrônicas feito pelas Forças Armadas. Espera-se que a perícia apresente ressalvas e sugestões de aprimoramento. O Tribunal Superior Eleitoral sustenta que as urnas eletrônicas são 100% invioláveis. Técnicos militares analisaram boletins de urnas de 462 sessões eleitorais. Eles são impressos pelos equipamentos ao fim das votações, informam os totais de votos de cada candidato registrados ao longo do dia naquela respectiva urna. A auditoria feita pelo Ministério da Defesa sobre as urnas é aguardada por milhares de pessoas que se manifestam após a eleição. Desde o resultado de domingo, 30 de outubro, vários brasileiros se organizaram em frente a quartéis na maioria dos estados. Pouco antes, caminhoneiros fecharam rodovias em protesto à vitória do ex-presidente Lula. Mas destaque a gente abre o programa de hoje. Vamos a Brasília, então. Muita expectativa por aí. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa tarde. Boa noite, meus colegas aqui de bancada. E boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, hoje eu conversei com representantes aqui de vários setores falando exatamente sobre dados da eleição. Nós estamos aguardando exatamente esse relatório que vem do Ministério da Defesa. O sentido do relatório, eu não tenho a íntegra do relatório, mas acompanhei o processo e pude ver ali exatamente o que estava sendo investigado. Será um relatório dividido ali basicamente em 3 principais pontos. O primeiro, jurídico, né? O Ministério da Defesa vai dizer exatamente que teve limites, não podia fazer auditoria e foi convidado através de um decreto, né, de uma portaria que limita o que pode e o que não pode fazer. E entre esses atos da portaria não está exatamente fazer uma auditoria no processo eleitoral. Então essa é a parte jurídica. A parte técnica é de que o Ministério da Defesa, convidado, mandou para esta comissão de transparência o que há de melhor nas Forças Armadas nesse setor. É o pessoal de guerra cibernética, né? Especialistas. E aí é que vem as dificuldades. Os especialistas não tinham como analisar milhões de dados assim em cima da hora, não podiam entrar com gravador, não podiam entrar com nenhum equipamento, só com papel e caneta, e tinham pouco tempo. E ninguém garante que o que analisaram foi exatamente o implantado na urna eletrônica. E, por fim, o relatório, nos seus pareceres finais, indica portas abertas para a possibilidade de irregularidades nas urnas eletrônicas. Portas abertas. E mais, fragilidades. E diz que o teste de integridade que foi proposto pelas Forças Armadas não foi aceito. Esse teste tentava, ao máximo, imitar uma eleição real. Tempo de intervalo entre votantes e principalmente o uso da biometria. É que, nesse software malicioso, poderia ter uma qualificativa lá de que só poderia ser disparado em certos casos. E aí identificaria quando esse teste de integridade poderia acontecer. No mais, eu destacaria aqui a possibilidade de ataque interno, né, que é o uso de senhas para chegar a esse ponto final. E, portanto, é esse o relatório final que não traz nenhuma indicação de irregularidade nas eleições e diz que não poderia fazê-lo. Análise agora de Paulo Figueiredo, direto da Flórida, já com a gente por aqui. Boa tarde para você, Paulo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde a você que nos acompanha aqui mais essa noite. Boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você estiver, aqui ainda é boa tarde. Olha, o Vitor, o Zé fez uma descrição muito boa de vários aspectos do relatório. Um relatório que deve vir muito técnico, muito descritivo, sem show, sem espetacularização, até a forma como está sendo entregue, uma forma protocolar, nada de coletiva de imprensa, nada de fanfarra. E o próprio presidente Bolsonaro não está se envolvendo diretamente com esse processo. Então, relatório muito técnico com a cara das Forças Armadas, né? A característica das Forças Armadas brasileiras é o legalismo. São forças muito ligadas às suas atribuições, aos seus manuais, à forma da lei. Essa é uma característica, apesar do imaginário popular
enxergar o Exército, as Forças Armadas como forças políticas, forças golpistas. Essa não é nem de longe a realidade e, aliás, não é há muito tempo a realidade das Forças Armadas no Brasil. E o Zé, como eu disse, o Zé fez uma boa descrição. Esse relatório não é uma auditoria, isso não é uma auditoria, até porque conclui-se que essas urnas atuais, o sistema eleitoral brasileiro, sequer é auditável. O que eles vão se limitar a fazer, ou se limitaram a fazer e estão se limitando a apresentar, são as limitações que eles tiveram ao longo do processo, não tiveram, e eu acho isso muito estranho, não tiveram acesso completo a tudo que poderiam fazer, né? Não conseguiram fazer teste de integridade, várias das suas sugestões ao longo do processo não foram aceitas, eu diria a maioria delas, sendo que de longe, com bastante sobra, as Forças Armadas, com o seu time técnico, seu time de cibersegurança, seu time IMITA, são, em todo o Estado brasileiro, o grupo mais qualificado para verificar as vulnerabilidades do sistema, e devem, afinal, o relatório que é do Ministério da Defesa, né? A defesa do Brasil inclui também a defesa das instituições e da democracia. Você imagina quantos adversários ou aliados do Brasil ao longo do mundo não teriam um interesse de interferir no processo eleitoral brasileiro. Como o relatório vem muito técnico, ele vai ser olhado com duas óticas muito diferentes. Essas fragilidades, essas vulnerabilidades que serão apontadas e serão sim apontadas, ou até os problemas pontuais que o relatório deve apontar, numa parte da imprensa, ou eu diria na maioria da imprensa tradicional, será interpretado como o relatório apontou que não há fraudes, não apontou que há fraudes, ou apontou que o passo seguinte, né? Apontou que não há fraudes no sistema eleitoral brasileiro. E não é isso que o relatório vai trazer, pelo que eu sei. E uma parte mais empolgada vai enxergar nas vulnerabilidades e nas fragilidades apontadas pelo Ministério da Defesa a comprovação e a justificativa para a impugnação das eleições. Então, certamente vai gerar animosidade de alguns que vão, ao ter acesso à íntegra do relatório, poder chamar a atenção para determinadas partes que realmente tem um efeito bastante bombástico. O que muita gente vai ficar decepcionada é que e eu certamente acho que o relatório deveria incluir a análise de afirmações que vêm sendo feitas por aí e que não estão sendo avaliadas por nenhum órgão de Estado, como, por exemplo, a auditoria do argentino. Seria maravilhoso, e eu acho que seria papel, sim, do Ministério da Defesa, avaliar se as afirmações que o argentino fez são verdadeiras, por exemplo, e eles tinham condições de fazê-lo. Se essas afirmações forem verdadeiras, elas podem ser objeto ou podem ser oriundas de um ataque externo. Será que aconteceram talvez por um hacker chinês, hacker russo, algo que vem acontecendo, ataques, seja por infiltração externa ou seja por infiltração interna, ataques desse tipo acontecem há muito tempo no mundo todo. Então, seria interessante que o Ministério da Defesa, responsável pela defesa, portanto, do país, avaliasse esse tipo de coisa, mas não vai avaliar. Ao que eu apurei, este tipo de análise ficará a cargo de outros relatórios que foram encomendados e serão apresentados pelo partido do presidente. De posse destes inúmeros relatórios apontando vulnerabilidades, fragilidades e potenciais fraudes, aí sim pode ser que o PL prossiga pedindo a impugnação das eleições, sendo que o termômetro popular, o termômetro das ruas, o termômetro de como a população tem tido um impacto muito grande na forma como essas decisões têm sido tomadas. Vamos saber do nosso Fernão Lara Mesquita, que espera também na divulgação desse relatório. Boa noite, Fernão. Boa noite, colegas, boa noite, público. Eu espero para ver, né? Mas eu acho que tudo isso chove no molhado, né? Pelas descrições que foram feitas, muito pormenorizadas aí pelo Paulo e pelo Zé, o que você tem aí? Mais uma coleção de
impedimentos para você saber a verdade. Isso me pareceu que me chamou mais a atenção do que aquilo que foi permitido se entreolhar, que é, obviamente, a parte do processo da onde não pode sair conclusão nenhuma, né? Então, essa parte da onde não pode sair conclusão nenhuma foi permitido a esses especialistas examinar e olhar, e aquela da onde poderia sair alguma coisa não foi permitido. Isso vem se acrescentar a um quadro que começa com a revogação do Poder Judiciário brasileiro no ato de canetada do ministro Fachin para soltar o Lula e eliminar o processo do Lula, implicando com isso a anulação de todo o Poder Judiciário brasileiro, que nós estávamos falando de quê? De um processo perfeito, com começo, meio, fim, provas examinadas e julgadas por 9 juízes, 3 de cada instância, né, que chegaram a uma conclusão unânime, né, não houve dúvida nenhuma. Então, começando daí e seguindo com todas as intervenções de absoluto uso da força, porque ilegais todas elas, né, inconstitucionais, operadas por entidades que não tinham o poder de fazer isso, né, não estavam tituladas para isso, tudo violência, né, tudo violência, para distorcer o equilíbrio da campanha eleitoral. Então, quer dizer, o que pudesse ser acrescentado por esse exame das partes, da onde não pode sair nada, das máquinas de votar, não me surpreende. É mais um ato de força, né, que é o que caracteriza o Brasil nesse momento. Nós estamos em plena ilegalidade, nós estamos numa ditadura, no sentido de que a Constituição está revogada, né, todos os direitos individuais estão revogados, você não tem nenhum dos itens tabulados na Declaração Universal dos Direitos Humanos está sendo atendido hoje no Brasil. Então não precisa mais muita coisa para o meu gosto, né, para justificar. E é isso que eu imagino que é o que mobiliza essas multidões que estão na rua. A análise agora é de Paulo Eduardo Martins, hoje mais uma vez com a gente aqui no Pingos. Bem-vindo, boa noite, Paulo. Boa noite, Vitor, boa noite, Zé Maria, boa noite, Paulo Figueiredo, boa noite, Fernão. Olha, a gente não viu o relatório ainda, mas eu sei que a matéria do pessoal da imprensa do bem, ela já está pronta, né? Ou Forças Armadas atestam que não houve fraude, ou Forças Armadas são partícipes de um golpe. São essas duas versões que estão prontas aí. Por quê? Não há mais interesse em honestidade intelectual nesse debate, que é uma pena. E isso vem desde a época em que a Câmara discutiu a PEC do voto impresso. Eu fui presidente daquela comissão. Eu ouvi o depoimento de inúmeros técnicos, engenheiros, acadêmicos e concluí que o problema é conceitual. Todos diziam que, neste conceito puramente eletrônico, sempre há uma hipótese de algum problema. Mas não é nem esse o ponto em que eu sempre me apeguei e fazia a crítica e também a defesa de uma mudança. O meu ponto é aquele que também era o ponto da Corte Constitucional Alemã, que decidiu que o voto, como é o nosso aqui, puramente eletrônico, ele é inconstitucional lá. O pessoal do nosso STF adora o direito constitucional alemão, adora citar a academia alemã, mas dessa decisão da Suprema Corte alemã, eles ignoram, eles esquecem. Por que eles decidiram isso? Porque entendem que o voto tem que ser inteligível, ele tem que ser compreensível pelo mais simples dos homens, e não só por um engenheiro, por um técnico em tecnologia da informação. Não, é para convencer a todos. Se todos os partícipes de uma democracia não estiverem convencidos de que a escolha dele foi respeitada, você não tem mais uma democracia, você tem um risco de ilegitimidade do escolhido, que é exatamente o que nós estamos passando agora. Pode vir o relatório da OAB, que não tem capacidade técnica de avaliar nada disso. A OAB produziu um documento político.
Pode vir aí o relatório das Forças Armadas, que já vai dizer certamente que não houve condição técnica de avaliar como eles gostariam, assim como foi o relatório da auditoria do PSDB em 2014, que foi inconclusivo. Inclusive, vários daqueles engenheiros prestaram seus depoimentos na comissão do voto impresso. Pode vir qualquer coisa, pode o pessoal da Globo News atestar que está tudo bem. As pessoas, boa parte delas, não vão aceitar, não vão se convencer, porque não viram. Porque assim elas são obrigadas a acreditar em quem elas já não mais acreditam, que são nas autoridades do Tribunal Superior Eleitoral, nas autoridades da imprensa, nas autoridades da força de oposição e em toda a autoridade, entre aspas, né, do sistema, do ordenamento, que reabilitou uma pessoa que o próprio ordenamento colocou na cadeia, acusando de ser corrupto e chefe de quadrilha, lavador de dinheiro, depois o reabilitou e agora quer que todos aceitem numa boa que ele coloque uma faixa de presidente no peito. É claro que isso não ia funcionar. Não é por acaso que o mundo inteiro, praticamente o mundo inteiro, não utiliza o sistema semelhante ao nosso. Exatamente como o nosso é Brasil, Bangladesh e Butão. A Alemanha faz isso por essa opção, a corte já decidiu. O Japão, os Estados Unidos, em vários dos seus estados, ou na Europa, a França, há pouco teve eleição, o pessoal lá tinha imagem aqui, na Globo News mesmo, eu vi, eles tinham lá colocando o votinho do papel lá na urna. Não é por uma opção tecnológica, por não alcançar a tecnologia que é a eleição brasileira, é por uma opção social, porque é mais fácil de pacificar a sociedade quando você demonstra que o resultado foi aquele. E isso nós nunca vamos ter aqui, não nesse sistema. Me parece uma inversão completa de sentido. Você tem uma eleição que é para pacificar a sociedade, mas a sociedade brasileira hoje acabou escrava de um sistema que ela é obrigada a confiar. Ou confia ou vai para cana. E não confia. Né? Rigorosamente não confia, tá aí. Quer dizer, quem diz que acredita nessa sequência de violências que foi essa eleição é porque quer o Lula no poder, mas não acredita. Ele está mentindo. Né? Não é que ele acredita que esse sistema é limpo e legítimo, é que a falcatrua jogou a favor da tese dele. Mas ninguém acredita nisso. Isso é óbvio. E o que eu disse, o Paulo aqui, é o óbvio. Quer dizer, você tem que ter uma prova em português. Não adianta você ter uma prova em código. Né? E não adianta você ter até uma eleição legítima feita com essa máquina. Ela tem que parecer legítima. Ela tem que poder provar que ela é legítima. E o resto, cara, são argumentos tortos e desonestos, né? A dizer curto e grosso. Não. Eu acho que é uma inversão aí, porque na verdade é o seguinte, não tem que parecer real, legal. É alguém chegar e comprovar que existe irregularidade no processo eleitoral ou nas urnas, e ninguém nunca fez isso nunca aconteceu. Mas como é que vai fazer, eu me aproximo muito da fala. Uai, provar, então acredita, não, muda o sistema. Se você não tem acesso. Acredito muito na fala do Paulo Martins. Não, se você não tem acesso. Olha, o Paulo Martins falou tudo. Qual é a história? Ele foi presidente lá na Câmara da comissão que estudou uma medida provisória. Falar, o presidente da Câmara cruzou os braços. Não, ele colocou em votação 2 vezes isso aí e a tese do voto impresso, do voto em papel, perdeu. E lá na comissão estiveram vários depoentes. E ele fala o que eu penso. Assim, é possível fazer uma eleição numa urna eletrônica sem fraude? Sim. Eu defendo além disso, eu defendo o celular, reconhecimento facial. Não é isso. Aí não convence. É o caso da Alemanha. A Alemanha tem condições técnicas de fazer uma eleição sem fraude através do voto eletrônico. Só que é preciso convencer o eleitor, o vitorioso e o derrotado. E esta forma aqui no Brasil não está convencendo. É a história de que é preciso fazer um voto impresso, não porque é a fraude na urna eletrônica. Vai lá, Figueiredo. Não tem cabimento você brigar contra a urna. Vai lá. Não, mas não é brigar contra a urna.
É brigar contra o sistema que dá a uma urna sem recibo um poder divino que não pode ser questionado. Ora, o ônus da prova da fraude recai sobre pessoas que não têm acesso, não tem como produzir o ônus da prova. E quando produz indícios, os indícios são descartados. Ora, o relatório do argentino, você pode sequer falar. Secreto. O voto mas você não pode sequer falar, ô Zé. Você não pode sequer falar a respeito. Como é que você quer que haja produção de ônus de prova se é proibido produzir ônus de prova? Primeiro, você não tem acesso às informações. Tá aí o relatório das Forças Armadas. Eles vão dizer que não tiveram acesso completo como deveriam ter tido. Não tem voto impresso. Se não tem voto impresso, vamos lá, vamos restabelecer isso aqui, Zé. Você é o cara que mais conhece de Brasília aqui. Não tem voto impresso porque, primeiro, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional quando foi aprovado como lei. Então, foi aprovado pelo Congresso. O Supremo Tribunal Federal inventou um jeito para dizer que era inconstitucional. Tá bom, resolveram fazer PEC. Tava tudo certo, você sabe disso. De novo, você conhece mais Brasília, mais que todo mundo. Tava tudo certo para a PEC ser aprovada. Tá aqui o Paulo Eduardo Martins para dizer se eu estou falando a verdade ou não. E aí, o que me acontece? Um membro de um poder desce para o outro para fazer lobby sobre o processo eleitoral. Lobby. Isso não é precedente na história, Zé. O membro de um poder judiciário que deveria se manifestar única e exclusivamente nos autos, através de sentença, desce para dizer assim, não, eu acho que isso aí não é uma boa ideia. Ora, quem pediu a opinião dele a esse respeito? Ninguém. Só que não só tem a questão da opinião, como tem o medo. Porque esse membro que desceu para julgar tem processos de vários dos outros que votavam aquele assunto, inclusive envolvendo o presidente da Câmara. Então, além de tudo, há o medo dessa loucura de checks and balances brasileiro, que é o tal do foro privilegiado, onde o poder que checa é checado pelo poder ao qual ele é supostamente tem que checar. Então, assim, é uma coisa circular absolutamente louca que inventaram no Brasil. Então, por isso nós não temos sistema de voto impresso. Aí você produz evidências, e quando você produz evidências, em vez dos guardiães do sistema virarem e falarem assim, vamos responder a essa evidência. Elas estão erradas por isso, estão erradas por aquilo, estão aqui os dados brutos. O que eles fazem? Não, o sistema do TSE cai, o mesmo sistema que aguentou todas as eleições, cai, volta com as informações apenas parciais, atualizadas, não respondem ao que aconteceu e banem todos os que falam a respeito do assunto. Inclusive, eu próprio falo aqui de causa própria, porque eu me limitei a postar no meu Telegram o relatório, sem juízo de valor, e tive minha conta do Telegram bloqueada por um autocrata do TSE. Então, desculpa, Zé, é impossível gerar provas assim. Se alguém virar para amarrar meus braços e as minhas pernas e falar assim, vai lá e bate nesse cara, eu vou fazer o quê? Vou dar cabeçada? Vou dar linguada? Vou fazer o quê? É esse o caso do sistema eleitoral brasileiro. Olha, Paulo, você faz uma crítica a única parte Zé, deixa só o Paulo concluir. Segura um pouquinho, Zé, deixa só o Paulo concluir. Vai lá, Paulo, por favor. Mas rapidinho que o Fernão quer acrescentar também. É muito curta, tem um tweet, tem uma frase do Carl Sagan que é muito boa, e é um lema para a ciência que diz o seguinte: a ausência de evidência não é evidência de ausência. É só isso. Perdão. Eu lembro que qualquer ato do Estado, principalmente atos envolvendo força, que não está apoiado na lei, se chama violência. Essa eleição foi toda feita sob o signo da violência, né? E segundo ponto que eu recordo a vocês, que todos os observadores internacionais que foram chamados para vir conestar essa palhaçada, nenhum deles no seu próprio país aceita uma máquina eletrônica de votar que não produza um voto impresso ao lado. Todos eles que vieram aqui para dizer que a nossa eleição foi honesta, que a nossa máquina é o máximo, né? Nenhum deles aceita isso no seu próprio país. Diga, Zé. Isso é uma lenda. Vários países, 14 países usam voto eletrônico. Eu não sou defensor do voto eletrônico, mas é que tem umas coisas que tem que falar. 14 países usam, inclusive os Estados Unidos, alguns
com dados. Não usam não. Mas com a contraprova impressa. Com a contraprova impressa. Não usam o sistema brasileiro não, Zé. Todos, menos Bangladesh e Butão. Todos os outros exigem a contraprova impressa. Não, isso não é... Todos. Isso é lenda, não é verdade. Você vai lá verdade, sim. Sobre os Estados Unidos, eu estou te dizendo. Os Estados Unidos utilizaram uma urna parecida com a nossa em alguns condados, não vou saber direito qual que era a unidade dele lá, e depois abandonaram. Nós ouvimos na comissão do voto impresso a doutora Rebeca, que é uma americana que é considerada a maior autoridade intelectual nessa história de voto eletrônico, voto impresso, ela que inclusive propôs, né, um modelo de urna onde existe essa contraprova, porque a gente usa uma urna que é chamada urna de primeira geração, que tem o registro do voto apenas em uma instância. Existe a segunda geração, tem outra, terceira geração. A Argentina está utilizando uma que são consideradas urnas de quarta geração, que é muito interessante, em que há o voto eletrônico, a pessoa vai na máquina de votação, ela não é bem uma cabine, né, registra o seu voto, aí ali é impresso um QR Code, e essa mesma pessoa vai num leitor que é desconectado de tudo, e esse leitor lê o QR Code e aparece numa tela. Aí ela diz, esses são os votos que eu escolhi. Aí pronto, está depositado aquele QR Code numa urna. Quando eles vão apurar, só lê o QR Celso Code. Somano. O Celso, ele se inspirou nesse modelo, sim. Eu quero... Olha, eu quero dizer o seguinte, Paulo, eu concordo com você, não dá para a gente ficar discutindo aqui tecnicamente, digitalmente, se vai... Tem que colocar o voto impresso porque não está atendendo aos eleitores, aos derrotados e vencedores. Eu acho que tem que mudar. Discutir tecnicamente fica vazio, concordo com você. Agora, participar de uma eleição, aceitar as regras do jogo, todo mundo sabia como é que seria. E depois falar, não valeu, vamos, o Tarcísio vai fazer outra eleição para ele? A Bia Kicis, que foi a autora do projeto, vai fazer outra eleição para ela só porque ela teve esse monte de votos aqui? Estou desconfiado de que a Bia Kicis foi beneficiada. Não pode fazer eleição assim. Tem que voltar ao voto impresso, mas por uma exigência até constitucional, e não porque a urna não funciona. Vamos ouvir o Paulo Figueiredo, então, quer falar sobre o modelo lá nos Estados Unidos? Diga aí, Paulo, como é que funciona por aí? O modelo aqui, ele é variado com uma grande liberdade para os estados e até para determinados distritos adotarem a forma como querem. Mas em todos, sem exceção alguma dentro dos Estados Unidos, você tem o voto com algum tipo de confirmação, até porque os estados, em sua maioria, obrigam recontagem em determinados casos. E a recontagem não pode ser a soma de um grupo de dados, porque se você contar os mesmos dados 1000 vezes, o resultado vai dar sempre o mesmo, que é o que se chama de auditoria no Brasil. Ora, o sistema americano, ele tem uma série de problemas e que foram reforçados agora depois da eleição de ontem. Basta você ver que no Arizona teve gente que não conseguiu votar, teve gente que ficou na fila horas e horas e horas. Até agora no Arizona não tivemos ainda sequer, não estamos nem perto de sabermos quem vai ser o governador o governadoras, preferivelmente, e senadora. Então, assim, nós não sabemos. Realmente nós não sabemos, é um sistema que tem seus problemas, mas os problemas são diferentes do problema do Brasil. E o ideal, é claro que você ter voto eletrônico, como nós temos em vários lugares aqui nos Estados Unidos, vários, eu diria a maioria, é um avanço. Voto eletrônico é um tremendo avanço. É um factoide, é uma invenção, uma mentira contada, inclusive, pelo ministro Barroso, e foi desmentido quando falou sobre isso em Londres, que alguém, em algum momento, queria voltar para o sistema de voto de papel. Não é isso. Nunca se cogitou esse tipo de coisa. E o que nós estamos falando é de um sistema que reúne o melhor dos dois mundos. Ninguém quer voltar para o papel, não quer voltar para a época do papel. O voto é impresso no papel, Paulo. O voto é impresso no papel. Não, Zé, mas desculpa, Zé, mas isso aí é um factoide. Isso é um factoide que para transformar num espantalho uma proposta que sempre foi manter o voto eletrônico como nós temos, com as mesmas urnas, mas com recibo de papel para uma dupla contagem. É um sistema de redundância, é o que permite auditoria. Não existe auditoria sem papel para você verificar, porque senão é invenção, senão você está olhando o próprio sistema, o sistema redundante. E isso é para qualquer auditoria do mundo. Essa mentira precisa acabar com isso. A ideia de que alguém quer voltar para a época do voto de papel.
Quando o Barroso resolveu falar isso aqui em Oxford, quando ele não está com os capangas dele para prender e para ameaçar todo mundo que falar qualquer coisa contra ele, aqui no mundo livre, nas democracias ocidentais, onde a gente pode falar, onde a gente pode questionar, as pessoas falaram para ele, olha, o senhor está mentindo, ninguém quer voltar para o voto de papel. Tá aí o Paulo Eduardo Martins para me dizer, e se algum momento alguém propôs a abolição da urna eletrônica para voltar para o voto de papel. Agora, se quiser transformar em um espantalho o argumento de que as pessoas queriam um comprovante impresso de papel simplesmente para refutar uma tese que vai trazer mais transparência para o sistema eleitoral brasileiro, aí eu não acho que seja uma forma intelectualmente honesta de avançar esse debate. Simplesmente não acho ruim para a sociedade. Rapidinho, Zé, para a gente fechar, depois a gente vai para o intervalo. Vai lá. É só dizer o seguinte aqui, nós falamos aqui, eu concordo com o Paulo Martins, que foi presidente, foi muito bom o trabalho dele na comissão, acompanhei, de que não deve continuar o processo como está. É preciso voltar ao voto de papel, ou seja, o voto impresso, com perigo de contar lá, mas é porque não está dando credibilidade a uma parte importante. Mas ninguém quer votar para o voto de papel, Zé. Mas não ficar aqui discutindo tecnicamente. Achei que você tinha falado que tinha que imprimir no papel. Eu nunca ouvi nenhuma pessoa propor isso. Eu nunca ouvi alguém falar isso. O voto de papel é para você trancar no cofre e poder, se tiver dúvida, ir lá conferir. Não é voltar pro voto de papel. É ter uma contraprova em papel como você recebe do seu banco. Entendeu? Você faz um Pix, você faz um pagamento eletrônico, você recebe um comprovante que você pode imprimir, né? E você repassa esse comprovante para o seu credor, para dizer para ele, olha, eu paguei, está aqui a prova, tá certo? É isso que precisa ter no sistema eleitoral brasileiro. Eu nunca vi